naquilo que Ele vai falar. Não é um algo novo que Ele vai falar para você, mas o algo que você já ouviu, que Ele vai falar de novo para você, que vai ter um efeito novo na sua vida. O Evangelho é incrível, irmãos. O Evangelho é incrível. E Ele falou justamente isso. Ele falou para mim: ei, a sua família não é a família Alves. Lembra do que Jesus falou quando foi indagado? Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. E o que Jesus respondeu? Não. Minha mãe, os meus irmãos, a minha família são aqueles que escutam e obedecem a minha palavra. Você entende que às vezes a gente fica preso em pessoas porque a gente tem um laço com elas, e às vezes tem pessoas sedentas do seu lado, mas não tem um grau de parentesco terreno, e às vezes a gente tem dificuldade de se dedicar a elas como a gente se dedica aos nossos parentes, porque a gente acha que o laço é maior. Ei, para o Evangelho não, somos todos irmãos. Eu e você somos salvos de cordeiros por conta de Cristo. Então eu e você, quando nós entramos para fazer parte por adoção dessa família, irmãos, não tem mais diferença. E essa é a nossa dificuldade como ser humano: servir aquilo que o Evangelho espera de nós. Mas quando a nossa carne grita: ei, é sangue do meu sangue, aí você fala: eu tenho que dedicar mais por isso. Não, é sua responsabilidade. Mas se eles não estão dispostos a ouvir, vai para aqueles que estão com os ouvidos atentos para o que você tem a dizer, porque vai chegar o dia deles servirem também. Quem se lembra que os irmãos de Jesus perseguiram ele no começo, mas logo depois, no dia que precisava, eles se converteram. No dia de se cumprir, eles se converteram. E eles estão registrados, os ensinos, aquilo que eles aprenderam na Bíblia para nós. Amém? A gente veio falando sobre isso, a gente falando sobre pregar de forma simples. Eu vou pregar de uma forma bem simples, porque é o que eu gosto. E o Evangelho, ele é simples e poderoso. A gente vinha falando disso no carro. Eu normalmente, apesar de gostar de uma forma simples, eu gosto de preparar muito bem a mensagem antes de trazer. Mas hoje, irmãos, por mais que eu tenha separado um tempo para preparar a mensagem, eu estou na dispensação do Espírito Santo, porque assim Ele escolheu que fosse hoje. E eu não tenho barreira nenhuma, irmãos, em vir dizer: estou totalmente dependente dEle. Abre as nossas Bíblias aí em Filipenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Deus tem uma palavra direcionada para vocês. Eu sei que pode ter tido pessoas que não vieram hoje aqui, mas poderia ter uma pessoa aqui, irmãos, e eu iria saber que eu estaria cumprindo meu propósito. Então a gente ora e abençoa aqueles que não estão aqui, mas entenda, aquilo que Deus está falando hoje aqui, por mais que você entenda que Ele vai falar, que outra pessoa que não está aqui precisa, se você está ouvindo primeiro, é porque Deus quer aperfeiçoar em você mais, para que aquela pessoa que você entende, que você já identificou, ela venha enxergar através da sua vida aquilo que Deus lhe mostrou que ela precisa. Entenda uma coisa: o Evangelho, o Espírito Santo, não precisa de alguém de fora, não precisa de um pregador diferente, não precisa de uma pessoa que seja conhecida ou renomada. O Espírito Santo só precisa do teu coração disponível e disposto a Ele. Aleluia. Filipenses 3, todo mundo já achou? Glória a Deus. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. A partir do versículo de número 1 diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão,
Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só repetir esse pequeno trecho aqui. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, essa carta, meu Deus, o apóstolo Paulo, quando ele escrevendo, irmãos, eu tenho uma admiração particular a ele. A gente sabe de toda a história desse homem. E quando a gente vê um exemplo como esse, irmãos, de homem que era um perseguidor da igreja, de um homem que praticava, um homem que queimava pessoas vivas, um homem que escorraçava as pessoas, dizendo fazer isso por Deus, através do conhecimento e entendimento que ele tinha da lei, seguindo a sua própria justiça. Mas agora a gente vê um novo homem, não mais o Saulo, mas agora a gente vê o Paulo, falando justamente do zelo, falando do cuidado, falando da conduta. E esse mesmo homem que já tinha sido esse trapo para a igreja, esse perseguidor, uma pessoa maligna, ele está dizendo que ele, porque tinha pessoas que confiavam na carne, mas ele está nos ensinando que a gente não tem que confiar em nós mesmos, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, eu teria razão para confiar, muito mais do que esses que estão se dizendo e que estão confiando. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque agora ele é um novo homem. Ele não está dizendo isso pelos méritos que ele teve como homem, ele está dizendo isso pelas coisas que ele sofreu por amor a Cristo. Ele está dizendo pela convicção de fé que ele tem a partir de agora e tudo que ele vivenciou em Cristo. Não o antigo homem, não as antigas práticas que ele tinha, mas as novas que estava dando essa convicção para ele de fé. Glória a Deus. E o que é engraçado é que a gente vê justamente no começo, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. Aí você pensa, tem momentos que a gente pensa, a gente como ser humano, a gente pega e fala, meu Deus, eu estou indo para lá. E aí você quer ver coisa? Na semana passada, Deus deu para o pastor uma palavra, e nessa mesma semana Deus quer que ele trabalhe a mesma palavra para você. Você sente e fala, meu Deus, mas eu vou ouvir a mesma coisa de novo isso? Será que não tinha uma Bíblia desse tamanho? Será que não tinha algo novo para me ouvir? Entenda uma coisa, irmãos,
repetindo. E para Paulo não é cansativo. Ele, como servo, ele está representando e reconhecendo aquilo que o Espírito Santo faz com nós. Sabe que o Espírito Santo insiste em repetir coisas a você? Porque você insiste em errar nessas mesmas coisas. É por isso que você está ouvindo. Quando você parar de errar naquilo, você vai ouvir acerca de outra coisa, porque Ele vai continuar te aperfeiçoando. Ninguém vai ficar e vai chegar na perfeição enquanto estivermos na terra. Então, por mais que a gente goste, irmãos, por mais que é bom e que a palavra de Deus faz isso com nós, é bom a gente ser impulsionado, é bom a gente ser motivado, mas a melhor coisa que tem é eu e você ser reposicionado no propósito de Deus. E a maioria das vezes, para que eu e você seja reposicionado, a gente vai ser confrontado. O Evangelho é isso. Talvez você fale, eu estou cansado de tanto confronto. Entenda uma coisa, por que eu estou indo aqui? Lembra que eu ressaltei no texto aqui? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E são duas coisas, irmãos. São duas coisas que eu tenho convicção que Deus está tratando comigo e com você hoje aqui. São os seus erros que você deve deixar para trás, que você deve se perdoar, e as coisas que para você, por mais que você pensava que era bênção, podia te prender. Sabe do que eu estou falando, irmãos? Paulo, ele fazia as coisas achando que estava fazendo para Deus. Ele achava que conhecia Deus. Ele achava que sabia o que Deus queria. Só que, ele indo para Damasco, ele descobriu que tudo que apresentaram para ele foi a lei. Que tudo que apresentaram para ele foi uma religião. Foi algo que era necessário há muito tempo atrás. Mas o que se apresentava para ele era um cumprimento de promessa. O que se apresentava para ele era um novo tempo agora. O que se apresentava para ele não era uma conduta opressora, mas era uma conduta de misericórdia e graça para com os irmãos e para com os outros. Agora ele não perseguia, agora ele sofria por amor ao Evangelho e por amor aos irmãos. Agora ele não apedrejava, agora ele era apedrejado e ele se alegrava e regozijava nisso. Glória a Deus. Marcas, pessoas nos ferem, pessoas nos ferem, líderes nos ferem, homens nos ferem, pastores nos ferem, missionários nos ferem, seja qual for, seja um adorador, seja quem louva, pessoas, eles continuam sendo pessoas e eles podem te ferir. Só que o que você tem que fazer é, você não deve colocar as feridas causadas no homem diante do relacionamento que você tem com Deus. Você não pode colocar umas feridas que um homem causou para você como barreira para você não romper e seguir adiante. Sabe o que eu aprendo com Paulo? Aquilo que ele aprendeu com Cristo. Pilatos, você não tem autoridade sobre mim. Você é um mero figurante. Reinaldo, Caifás, vocês não têm autoridade sobre mim. Vocês são mero figurantes. Os soldados que pegaram ele, eles não tinham autoridade sobre Cristo. Eles eram meros figurantes. Então quem estava conduzindo ele para a cruz não foi homens, mas foi Deus. Quem matou Cristo na cruz não foi homem, foi o próprio Deus. João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você entende? Estava ali diante de todos o cenário que iria mudar a história da humanidade. Estava diante de todos um cenário que seria a derrota do inimigo. Estava diante de todos o maior cenário de amor, para que eu e você hoje pudesse viver um novo tempo como Paulo viveu. Para que eu e você hoje pudesse ser uma nova criatura. Porque eu e você, por nós mesmos, tem pessoas que pensam e colocam no coração: eu sou merecedor. Você não é merecedor.
Eu faço porque eu sou bom, você não faz porque você é bom. Ah, eu estou indo porque eu orei e jejuei. Não, você orou e jejuou porque Ele fez por você. Porque se fosse de você mesmo, você não iria. Se fosse algo seu mesmo, você não conseguiria. Quem se lembra da primeira vez que alguém falou para você, vai orar, entra no teu quarto e ora, e não tinha ninguém para orar com você, o que você fez? Com 10 segundos seu joelho já estava dando uma dor terrível. Com 1 minuto você falava, rapaz, eu já pedi tudo que eu tinha que pedir, o senhor já sabe que eu estava falando lá antes. Então, para resumir a história, aqui eu acho que já está bom, Deus, que o senhor me abençoe e tal, e pá, e seguir o seu caminho. Não era assim? Porque a gente seguia um rito, a gente seguia algo que era passado para nós por ensino dos homens, através de uma experiência. Mas se a experiência contada não tiver vida, se ele só falar é meramente informação. E o que Deus nos deu, o que Ele espera de nós, não é que você traga informação, é que você transmita para outra pessoa aquilo que Deus colocou dentro de mim, de você. Ah, mas eu não recebi nada ainda. Filho, você recebeu há 2000 e pouquinho anos atrás. É você que não tomou posse ainda, é diferente. Você já recebeu. É o seu coração que precisa ser aberto. Então, em nome de Jesus, é uma nova convicção, é um novo tempo, mas ele alerta aí. Eu estou ensinando de novo, eu estou te lembrando de novo de algo que você já sabia, para que você tenha cuidado com os cães, para que você tenha cuidado com aqueles que estão ensinando errado, que estão dando falso testemunho, aqueles que estão trazendo coisas e deturpando o Evangelho. Vocês têm que estar enraizados em Cristo, vocês têm que se lembrar. E aí como que ele faz isso? Ele começa a falar a respeito dele. Porque se você não tem convicção da fé que você tem, se você não tem convicção do relacionamento que você tem com Deus, você vai parar em discussões ideológicas das pessoas, com coisas que você acha. Glória a Deus, aleluia. E aí você fala, mas a fé, ela é o acreditar. Então eu acredito em Deus, então eu vou empurrar isso na pessoa. Mas entenda, se você ficar só no campo do acreditar, você vai ficar disputando ideias com outra pessoa, porque ela não acredita. Então, se é o campo só da crença, você não tem algo diferente a não ser argumentos para mostrar. Mas quando você tem experiência, não do campo racional e lógico, eu não estou falando só porque eu acredito, eu estou falando porque eu sinto, eu estou falando porque Ele se apresentou para mim, eu estou falando porque Ele reina em mim, eu estou falando porque eu tenho uma experiência viva com Ele e a minha vida foi transformada. Eu não estou no campo de ideias e a minha ideia contra a sua, eu estou falando de um Deus que é vivo e que reina. Aleluia! E o que falta para você é só se abrir para sentir também. Aleluia! Porque Ele sempre esteve do nosso lado. Ele sempre esteve conosco. Aleluia. Glória a Deus. E Ele se apresenta. Ele se apresenta em tudo, irmãos. Ele fala do porquê Ele deveria se vangloriar, mas Ele não faz isso. Ele considera tudo como esterco comparado a tudo que ele recebeu em Cristo. Engraçado que quando ele estava diante de Agripa, ele falando para ele, não, eu quero te libertar. E ele olha para mim e fala, mas você não tem poder para me libertar, porque eu não sou seu prisioneiro.
eu sou prisioneiro de Cristo. E o meu Senhor me falou que eu devo ir para Roma e morrer lá. Então não é porque você quer me soltar aqui. Não, eu quero ir para Roma porque o meu propósito está lá. O meu propósito está lá. É forte. Aí eu abro João 12. Para você entender o que eu estou falando ainda. Glória a Deus. João 12, 23 diz assim: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou falando do exemplo que Paulo estava vivendo no exemplo que eu dei, na experiência dele com o rei Agripa. Ele tinha uma herança de exemplo. Por isso que ele bate no peito e fala: se vocês querem olhar para um homem, para vocês entenderem, para vocês serem imitadores de Cristo, olhem para mim. Porque hoje eu posso falar: eu sou imitador dele. Glória a Deus. Você entende isso? Mas era um cara que era perfeito? Não. Era um cara que era aperfeiçoado em meio às suas lutas. É um cara que, assim como Cristo, lá no Getsemane, orou ao Senhor pedindo para que fosse tirado, mas ao mesmo tempo ele colocou uma vírgula e falou: porém, todavia seja feita a tua vontade, não minha. Porque foi para isso que eu vim. E sabe o que é engraçado, irmãos? É que o local da virada é o local que todos nós queremos correr. Porque às vezes a gente fica aqui lamentando e com medo. A gente tem medo da morte. Mas Paulo foi sorridente para ele, porque ele entendia aquilo que você lê. Aleluia. Mas muitas vezes a gente corre e teme. Aleluia, Jesus. Porque aquele que crê em mim, ainda que morrer, Viverá. Você entende? Você entende que tudo que você vive aqui, que todos os medos e a dor vai acabar? Mas é muito fácil a gente falar: mas eu preciso morrer. O que Cristo está dizendo, irmãos? Os gregos estavam chegando. Olha, chegou a mensagem dos gregos, está aí querendo falar com você, mas Jesus vai e fala: não, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. Ele está falando: não era a hora ainda. Eu ainda não posso me apresentar para eles, porque eu ainda não morri. Mas depois que eu morrer, não só vocês, mas os gentios vão ser alcançados. Glória a Deus. Depois que eu morrer, eu vou gerar muito fruto. E o meu nome será glorificado. E o Pai confirma que iria glorificar o nome dele. Você entende que tudo que você corre é para onde Deus quer te levar? E é difícil para a gente isso, é difícil, irmãos. Eu não estou falando como um hipócrita que fala para vocês aqui: olha, é fácil. Não é. Sabe por quê? Qual é o lugar mais perigoso para o ser humano? Qual foi o lugar mais perigoso para você se perder em Deus? Foi os momentos que você estava vivendo sucesso na sua vida. Mas qual é os momentos que Deus mais consegue ter você perto dele, e mais ele consegue falar no profundo do teu coração, da tua alma? É nos teus
momentos de dor, é nos teus momentos de frustração, é nos teus momentos de fracasso. Então, quando você estiver passando por a dor de um processo, não queira sair dele, ainda que você clame, porque é lícito para você falar: Senhor, está doendo, Senhor, eu estou sofrendo, Pai, por que tanta humilhação, por que tanta pedrada, por que tanta perseguição? Ore e fale com Ele, mas não esqueça de colocar a vírgula no final e fale: mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu posso não entender hoje porque tamanha dor eu sinto, porque eu tenho que viver isso, porque eu tenho que passar por isso, mas o Senhor já sabe, porque o Senhor não vive preso no Cronos, o Senhor é atemporal, o Senhor nesse momento está lá na criação, como também está lá no triunfo. O Senhor não está parado, por isso que o tempo para o Senhor é oportuno, é exato, porque Ele não para, Senhor. Eu é que estou preso a Ele por enquanto, mas eu vou voltar para a minha origem, eu vou voltar para a minha essência, que é o Senhor. Então, nessa leve e momentânea tribulação, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas vai ter tribulação, porque a palavra prometeu isso, eu sei, e eu te peço perdão se em algum momento um profeta falou para você que você iria vir. Uma pessoa se apresentou com um profeta e falou: olha, varão, vem para Deus, porque Deus vai mudar a tua vida, porque Deus vai mudar a tua história e vai ser tudo bom. Desculpa se ele falou que ia ser tudo bom para você, porque não vai. O resultado sim, mas você vai sofrer, você vai sentir dores sim. A diferença é que agora você vai assimilar de uma forma diferente, porque você conhece o Deus que te ampara, o Deus que você serve. A diferença é essa. Você acha que Cristo sentiu pouca dor ali? Não, irmãos, o maior exemplo para mim e para você é isso. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele sentiu tudo aquilo ali, sendo 100% homem, para que toda a dor que eu e você sinta hoje seja um fardo leve e suportável. Ele sentiu toda a dor que eu e você possa imaginar de agonia na vida, para que a dor que eu e você sente hoje seja leve, mas você sente. A palavra diz: quando passares pelo fogo, você vai passar. Ele não vai te queimar, mas você vai passar. Quando passarem pelas águas, elas não vão te submergir, mas você vai passar. Esquece que você não vai passar. Se o próprio Cristo passou, eu e você vai passar. Mas como Ele passou e venceu, através dele eu e você vamos vencer também. Glória a Deus, aleluia. Entenda? Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo. E eu sei que você já lamentou por algo que você perdeu nessa vida. E eu não falo nem as coisas que são mais difíceis sentimentais, uma pessoa querida, um ente querido, não. Não estou falando disso. Estou falando, às vezes, era algo, era um projeto, era um sonho que você tinha, e que Deus não permitiu porque Ele sabia o tamanho do sofrimento que ia causar para você. Ele sabia que você poderia se perder, e por zelo e amor, Ele te livrou. Ele te livrou de amizades, Ele te livrou de propostas de emprego, Ele te livrou de oportunidades de ir para outra cidade fora do tempo, Ele te livrou de várias coisas, irmãos. Ele te livrou de uma pessoa que você pensou que seria o homem da sua vida, a mulher da sua vida, e Ele te livrou. E você, com certeza, sentiu raiva dele na hora. Porque nós somos seres humanos, e essa é a verdade que às vezes a gente tem medo de falar. Às vezes você pensa, porque eu não falar, Deus não vai saber, mas você sentiu raiva de Deus naquele momento. E sabe qual é o problema? Esse problema é seu, é para você, porque para Deus Ele não mudou um pingo sequer
do amor que Ele tem por você, porque você sentiu isso, porque Ele sabe da tua limitação. E como um pai que cuida de um filho, por mais que o filho não entenda o porquê que ele está sendo posto um limite, ele não pode fazer aquilo, por mais que ele se chateie, o pai faz aquilo por amor. E Deus não é diferente, irmãos. Ele faz por amor em nossas vidas. Mas aí você tem que confiar, porque como Paulo teve que mudar, transformar a sua vida, ele começou agora a depositar toda a sua esperança e energia em um alvo. Paulo não fala. Às vezes a gente olha o testemunho que a Bíblia traz acerca de Paulo. Ele fala do que ele viveu, mas ele não tem orgulho disso. Ele fala daquilo que ele era, para poder confrontar as pessoas que estão cegas, querendo viver do mesmo jeito. E ele fala que tudo aquilo para ele era nada, considerado a tudo que ele tem em Cristo. Só que agora, irmãos, a gente olha, imagine o testemunho para aquelas pessoas. Paulo era um homem da elite, Paulo era um líder, Paulo era um homem que mandava, que tinha pessoas que obedeciam a ele. Paulo ia e fazia o que queria com as pessoas e nada acontecia nele. Ele tinha liberdade entre os hebreus, ele tinha liberdade entre os romanos. Ele era um cara que tinha toda a liberdade que o mundo hoje busca e ensina para você que é liberdade. Glória a Deus. Mas ele olha para tudo isso e fala: eu considero tudo isso esterco, porque nada é comparado com a glória de Jesus, nada é comparado com a vida que eu tenho em Cristo. E hoje eu tenho uma vida que, comparada ao que eu era antes, olhando as pessoas podiam olhar para ele e falar: comparado ao que ele era, ele tem uma vida miserável. Mas Paulo olha para si e fala: eu tenho uma vida mais rica do mundo. Então, em nome de Jesus, eu sei que as coisas nem sempre foram e não andaram como você planejou. Eu sei que a sua crença já foi ferida. Eu sei que você já foi frustrado por pessoas, mas em nome de Jesus, mais uma vez, e não é a última vez, e nem é a primeira, eu sei que você ouve isso, mas deixando as coisas que ficaram para trás. Hoje é o dia que Jesus está pedindo para você. Eu sei que tem doído, tem coisas que você entregou já nas mãos de Deus e que a gente tirou das mãos de Deus, porque tem tanto tempo que está nas mãos dele, e você não viu o resultado ainda. Sabe o que é engraçado, irmão? Jesus esperou 33 anos e meio para se cumprir o propósito. E imagine então, irmãos, aos olhos humanos, e o 100% homem que estava ali dentro, o 100% homem que clamou no Getsemane, porque sabia o tamanho da dor que ia ter que passar. Beber o cálice da ira de Deus por toda a humanidade também não seria fácil, irmãos. E ele clamou naquele momento por misericórdia, mas ele estava na beira do propósito. O teu propósito pode ser algo que já te gerou medo um dia. O teu propósito pode ser algo que você não conseguiria fazer sozinho. Sim, irmão, e não tem problema nenhum nisso. Mas entenda uma coisa: quem está com você agora te conduzindo é o Espírito Santo de Deus. Lembra o que Jesus falou para Pedro? Pedro, João 21, que antes da crucificação Pedro falou: eu faço, eu morro por você, eu faço. Mas era só um homem falando. Era só um homem com desejo. Não é que ele não tinha aquele desejo, não, ele tinha aquele desejo assim. Ele gostaria de ter aquela coragem, mas ele era um homem limitado. Mas agora Jesus chega para ele e fala: Pedro, tem uma promessa que está para se cumprir. Glória a Deus. E hoje, Pedro, você pode não conseguir fazer isso. Hoje você vai para onde você quer. Você faz o que você quer. Hoje a sua carne te conduz. Mas vai chegar um dia, Pedro, que outro te cingirá. E outro te vestirá. Outro te levará para onde você não quer ir, Pedro. E nesse dia o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. E no final o Espírito Santo levou Pedro para aquela cruz.
E ele glorificou o nome de Deus com alegria. Entende? Mas naquele primeiro momento ele teve medo. Não coloque peso em você que Jesus não colocou. Não tem problema você ter medo. Não tem problema você ter um momento de confusão na sua carne. Na sua carne. Mas quando você coloca lá a tua alma, o teu espírito diante de Deus, é ela que vai confortar, é ela que vai ter a certeza, é ela que vai mostrar para você, filho, dá medo. Tem uma cova cheia de leão faminto ali dentro. Mas eu vou entrar nela contigo. Tem uma fornalha em chama diante de você. Aleluia. Mas eu vou entrar nela contigo. A certeza não vem na carne. A certeza vem no teu espírito. Foi isso que Deus soprou sobre mim e você. A tua carne, a minha carne, veio do pó e para o pó ela vai voltar. Mas o meu espírito, a tua alma, essa clama e anseia, e essa vai voltar para o Rei da Glória. É nisso que você tem que se agarrar. É nisso que você tem que se agarrar. Não olhe para o momento que você vive. Você está vivendo agora, mas olhe para o alvo. Olhe para a promessa. Olhe para aquilo que Ele deixou para mim, para você, como esperança. Eu vou preparar tudo, e naquele grande dia vai ser secado toda a tua dor, toda a tua lágrima. Nada disso vai permanecer mais em ti. É Deus, eu creio. É isso. É isso. Aleluia. A palavra de Deus diz: se comer e se beber e fazer tudo para a glória de Deus. Não tem nada na tua vida que não seja para a glória de Deus. É Jesus. Talvez você pense que você tem que vir no culto aqui para poder você glorificar e adorar a Deus. Adão não adorava a Deus numa igreja. Adão adorava a Deus cuidando do jardim. E a palavra adorar vem justamente disso. Do cultivar. O verbo ao adorar no original vem do cultivar. Enquanto ele estava cultivando, ele estava adorando. Entende? Aquilo que Deus colocou na sua vida para você cuidar, você está adorando a Deus. Mas é um trabalho. E às vezes as pessoas se escandalizam quando eu falo que eu trabalho lá. Eu penso, não tem como você ser crente e trabalhar num lugar assim. Quem está te falando isso é a religião. O que a palavra te diz é: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia, glória a Deus. É nas trevas que vai resplandecer a luz. Não interessa o ambiente, não interessa onde está. Entenda uma coisa: é o teu coração que importa. Eu estou fechando aqui, eu vou concluir o meu raciocínio, mas entenda uma coisa: o adversário das nossas almas, ele caiu e ele estava no paraíso. Adão estava no Éden e eles caíram. E por que eles caíram? O inimigo caiu pelo livre comércio que brotou no seu coração. Ele olhou e falou: cara, Deus falou para todo mundo aí que está vindo e vai criar algo diferente agora. Está vindo um novo posicionamento. Deus falou que agora vai haver um novo relacionamento dele. E na cabeça dele vai entrar uma quarta pessoa agora aí na Trindade. E como eu sou o primeiro, deve ser a minha vez. Agora eu vou me juntar e vou me relacionar de uma forma diferente. Porque eu contribuí, porque eu trabalhei. Agora é a hora do meu trabalho ser reconhecido. E aí de repente Deus vai lá e começa a tocar num lugar diferente, no barro. E começa a criar um homem, a sua imagem e semelhança. Aleluia.
E aí o inimigo viu que a vaga não era dele. E aí, o que ele pensou? Mérito. Eu mereço. Ou você acha que a terça parte dos anjos saiu de lá à toa? Como é que ele ia entrar na mente deles? Justamente isso. E na Bíblia, se você for olhar, não sei se é Ezequiel ou Isaías que está falando justamente isso. Brotou o comércio no seu coração. O comércio, o mérito, o merecimento. E aí ele começou a olhar para as nuvens e ele queria se colocar lá. Ele queria fazer um trono acima. Ele queria ser como Deus. Por conta da frustração que ele viveu no momento que ele achou que era o auge do sucesso dele. E aí o que acontece? Ele cai. Eu não vou explicar todo o contexto. Mas aí, onde que ele foi corrompido? Foi aonde ele começou a manifestar para corromper e distorcer no coração de Eva e de Adão. Justamente isso. Então cuidado, sabe por quê? Por que você está falando isso? Vou pular aqui para um outro contexto, porque eu não vou ficar explicando isso. Estou falando de uma forma simples. É bem amplo para explicar esses negócios. Eu nem sei se eu conseguiria assim no livro aqui, mas enfim. E aí a glória de Deus desce em Jesus. E aí o contexto é diferente, porque na hora que começa a cumprir ou a iniciar o ministério de todo o trabalho que Jesus estava fazendo, esperando aquele dia, o Espírito pega Jesus e leva ele para o deserto. E se você for lá em Apocalipse, no conflito e todas as coisas, depois que o inimigo tenta contra o filho que a virgem deu e ele não consegue alcançar, ele não consegue destruir ele vai agora em direção à virgem, a mãe da criança. E o que diz lá em Apocalipse? É que o Senhor pega a mãe da criança e leva ela para o deserto, e ele protege ela no deserto, e o inimigo abre a sua boca e libera suas águas para poder engolir ela no deserto, mas a areia do deserto retém, Deus paralisa aquelas águas. E ele começa a tentar, e ele começa a perder no deserto. Aí você não entende por que o Espírito vem, pega Jesus e leva Jesus para o deserto. Ali se iniciava. Entende? Um momento de dor. Um momento de dor para um aperfeiçoamento de um ministério. Um momento de dor para te aperfeiçoar como pessoa. É isso que você faz quando você se separa. É isso que você faz quando você jejua. É isso que você faz com a sua carne quando você aponta para ela e fala: é um momento de dor, mas eu vou ser aperfeiçoado para aquilo que o Senhor tem me chamado. E aí o que é engraçado é que no final o que o inimigo faz? De novo, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Eu estou terminando nisso aqui, tá, irmãos? É só para vocês entenderem aqui. Só que o inimigo vem e tenta ele. Não é assim? Só que eu não vou ficar, porque todo mundo já conhece. Só que qual é o lugar que o inimigo pega e transporta Jesus? O Espírito levou para o deserto. O inimigo leva para o mais alto pináculo, de uma altura que ele poderia enxergar todo o reino. Qual é o lugar mais perigoso para o ser humano, eu entendendo pelo exemplo e pela investida que o inimigo teve com Jesus? É nos lugares mais altos de sucesso que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, que o meu coração e o seu coração pode ser distorcido. Aleluia. Porque Jesus, irmão, ele estava cheio, ele estava no poder do Espírito. Que ele é Jesus. Mas ele estava ensinando que eu e você, através desse mesmo poder, poderia resistir. Porque quando o inimigo mostra tudo para ele, Jesus olha e lembra: está faltando. Oh, glória, aleluia.
está faltando pouco, porque toda aquela jurisdição era dele, Adão tinha dado para ele, mas Jesus está falando, está faltando pouco. E tudo que meu Pai criou é meu. Você entendeu? Não se venda pelo aquilo que o mundo e pelo aquilo que o inimigo tem apresentado para você. Porque a bandeja dele é mentirosa, mas a bandeja que Deus tinha preparada para Jesus, porque após ele vencer a tentação, o anjo veio e o serviu. O que Deus está querendo dizer para você é: resista mais um pouco a essa dor, resista mais um pouco ao deserto. O triunfo que eu tenho para você é em glória. A vida abundante que eu tenho para você receber aqui na terra, você vai receber, mas antes eu vou aperfeiçoar o teu coração. Tu não vai ser servido por homens. Deus pode usar homem para abençoar a tua vida, mas não é necessariamente aquele homem, é o próprio Deus que está usando para te servir. E é isso que é o exemplo. O anjo vem na hora que você vence e que se cumpre aquele tempo e aquele propósito e te serve na bandeja do céu. Aleluia. Então, em nome de Jesus, guarda no teu coração, irmão. Guarda no teu coração o tempo de dor, o tempo que você sofre é lícito. Não bota a culpa no teu inimigo, não bota a culpa no teu marido, na tua esposa, no teu parente. Só tenha maturidade e fala: Senhor, me faz aprender logo. É isso que você tem que fazer. O que eu preciso mudar, Pai? É culpa de não sei quem. Não adianta você justificar, irmãos. A culpa é de não sei quem. Eu fiz isso por causa de não sei quem. Aconteceu isso por causa de não sei quem. Seja como Jesus. Seja como Paulo. Vocês são só figurantes na minha vida. O soberano é Ele. Eu não sou escravo de homem. Eu não sou escravo de ninguém. Eu sou escravo do senhorio de Cristo. É a Ele que eu devo. É Ele que vai fazer, que vai cumprir todo o propósito. E se Ele falou que eu tenho que ir para Roma morrer, eu vou. Eita Deus. É isso que eu tenho que fazer. É Deus. Então, em nome de Jesus, Aleluia. minha oração nessa noite é que você possa superar, perseverar e suportar e perdoar toda a dor, todo o sofrimento. Se perdoe pelos seus erros. Se perdoe pelas suas más escolhas. Deus já lançou ela no mar do esquecimento. Se perdoe e não fique preso no fracasso. Não fique preso nas coisas que você lamentou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem passou na sua vida, passou. Se prepare para quem está por vir. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.